Meu nome é Gideão e vou compartilhar com vocês a minha jornada de como fui escolhido por Deus para liderar Israel na luta contra os opressores midianitas. Eu era apenas um simples agricultor, trabalhando na terra e tentando cuidar da minha família da melhor maneira possível. Porém, nosso povo estava sofrendo nas mãos dos midianitas, que constantemente nos invadiam, saqueavam nossas colheitas e nos deixavam em uma situação desesperada. Até que um dia o anjo do Senhor apareceu para mim enquanto eu estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. O anjo me chamou de valente guerreiro e disse que Deus me havia escolhido para libertar Israel da opressão. A princípio, eu questionei essa escolha. Quem era eu, um simples agricultor da tribo de Manassés, para liderar um exército? Mas o Senhor, por meio do anjo, me assegurou que ele estaria comigo. Para confirmar a vontade de Deus, pedi um sinal. Coloquei um pedaço de lã no chão e pedi que, na manhã seguinte, o orvalho molhasse apenas a lã, deixando o chão seco. E assim aconteceu. Mas ainda incerto, pedi outro sinal, que a lã ficasse seca e o chão molhado. Novamente, o Senhor atendeu ao meu pedido, demonstrando sua paciência e amor. Com esses sinais, eu aceitei a missão de liderar Israel contra os midianitas. A primeira coisa que Deus me mandou fazer foi destruir o altar de Baal que pertencia ao meu pai, e também o poste-ídolo de Aserá que estava ao lado. Ele me ordenou que construísse um altar ao Senhor no alto do monte e oferecesse um novilho como holocausto. Eu fiz tudo isso de noite, pois tinha medo da minha família e dos homens da cidade. Quando amanheceu, os homens da cidade viram que o altar de Baal estava demolido e que havia um altar ao Senhor em seu lugar. Eles ficaram furiosos e queriam me matar. Mas o meu pai se levantou em minha defesa e disse que se Baal fosse um deus, ele mesmo se vingaria de mim. Algum tempo depois reuni um exército de 32.000 homens, mas o Senhor me disse que era grande demais. Ele queria mostrar que a vitória viria pela sua intervenção, não pela quantidade de soldados. Então, o Senhor me levou a outro teste. Ele me ordenou que eu mandasse de volta para casa todos aqueles que estivessem com medo. 22.000 homens partiram, deixando-nos com apenas 10.000. Mas o Senhor disse que ainda era muito. Por fim, o Senhor me conduziu a um teste definitivo. Levou-me até a fonte de Arode e instruiu-me a observar como os homens saciavam a sede. Aqueles que se ajoelhavam para beber deveriam ser separados, enquanto aqueles que inclinavam as mãos para levar a água até a boca deveriam permanecer ao meu lado. Apenas 300 homens livres agiram da maneira certa, levando água à boca com as mãos. Fiquei surpreso ao ver que tão poucos tinham passado no teste, mas o Senhor disse que com esses homens, Ele me daria a vitória sobre os midianitas. E assim, com soldados escolhidos pelo próprio Deus, avançamos contra o vasto exército midianita. Com tochas, cântaros e trombetas, nos aproximamos do acampamento inimigo durante a noite. Quando soamos as trombetas e quebramos os cântaros, causamos uma grande confusão e, iluminando o escuro da noite, os midianitas ficaram aterrorizados e lutaram uns contra os outros. A vitória foi claramente obra do Senhor. O povo de Israel foi libertado da opressão dos midianitas. E eu fui testemunha de como a fé, a obediência e o sacrifício podem superar desafios aparentemente impossíveis. No final das contas, aprendi que não importa quão fraco ou inadequado me sinta, Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Minha história é um testemunho vivo de que quando confiamos na força e orientação de Deus, Ele pode transformar nossas fraquezas em forças e nossas dúvidas em fé. Essa foi a história de Gideão, conforme narrada com base nas palavras bíblicas encontradas no livro de Juízes, capítulos 6 e 7.